Estamos nos aproximando do primeiro turno das eleições municipais que acontecem no dia 15 de novembro. Com a internet, jeito de você fiscalizar os políticos e se informar antes de votar não faltam. Se você ainda não conferiu qual é o passado e quais são as propostas dos políticos aí da sua cidade, agora é a hora. Muitos dos atuais candidatos a prefeito, principalmente os das capitais, são parlamentares com mandato em curso. São deputados ou senadores que vão agora disputar as eleições para se tornar ou prefeito ou vice-prefeito. É o caso, por exemplo, de São Paulo, com a deputada Joyce Hasselmann e com os deputados Orlando Silva e Celso Russomano. No Rio de Janeiro, tem o deputado Luiz Lima e as deputadas Clarissa Garotinho e Benedita da Silva. Isso também ocorre em várias outras capitais, como em Belém, no Pará, Belo Horizonte, em Minas, Fortaleza, no Ceará, entre muitas outras. Tem uma tabela com todas essas cidades, os candidatos que são parlamentares. O link está aí embaixo na descrição, você acessa lá, está no blog do ranking. Você pode conferir várias das capitais que têm candidatos vindo do parlamento. Como você sabe, todos os parlamentares têm seu mandato acompanhado e avaliado pelo ranking dos políticos, que acompanha, por exemplo, se eles gastam muito da verba pública, se eles faltam muito nas sessões do Congresso, se eles respondem a processo na Justiça, se eles votam em leis que favorecem ou prejudicam os cidadãos, entre outros critérios. Vamos fazer aqui agora, então, com fatos e dados de deputados que são candidatos e ver como que eles estão no ranking dos políticos, se eles gastaram muito, se eles respondem a processo, se eles faltam muito, se torram muito da verba pública, enfim, vamos dar uma olhada. Vou pegar aqui como exemplo o capitão Alberto Neto. Ele é deputado federal pelo Republicano do Amazonas e vamos colocar aqui no acumulado, que aí conta 2019 e 2020, soma a nota e tira uma média, pra gente saber aqui como é que tá o desempenho do parlamentar. Vamos começar aqui pelo antidesperdício, que é presenças, economia de verba, vamos ver, ele ganhou uma nota 5,8. Do total disponível de 3 milhões, que o capitão Alberto Neto, 3 milhões e 270 mil, que ele tinha disponível para gastar, ele gastou 2 milhões e 700. Então gastou aí mais ou menos, 85%, o valor aqui arredondado, 85% de tudo que ele tinha para gastar, ele gastou. Lembrando que tem parlamentar que consegue gastar 10%, consegue nem gastar nada. Tem parlamentar que zera essa porcentagem aqui e fica com a economia de 100%. Então, 85%, se for comparar com outros parlamentares, é um valor alto. Nesse gasto está incluso cota parlamentar e verba de gabinete. Então aqui, da cota parlamentar, são 900 mil reais e ele gastou 600 mil. Aqui tem os principais gastos. Manutenção de escritório, 32 mil para fazer a manutenção do escritório. Isso aqui são lançamentos, né? Eles vão lançando as notas fiscais lá para a Câmara, faz o gasto, manda a nota para a Câmara publica aqui o valor. Combustíveis e lubrificantes, 24 mil reais. Haja carro para gastar 24 mil reais com gasolina e lubrificante. Isso em um dos levantamentos aqui. Tem mais, combustível e lubrificante aparece uma vez, 24 mil aparece aqui de novo, 5 mil. Então dá R$ 29.200, R$ 29.300, basicamente. Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. Então, além dos assessores, ainda paga consultoria a mais, pesquisas e trabalhos técnicos. R$ 12 mil, e pelo menos aqui nele parou em R$ 12 mil mesmo. Tem parlamentar que gasta 50, 90 mil reais, ou até mais. Só na metade do mandato já torrou 100 mil reais só com consultoria. Isso porque já tem 40 assessores, já tem 30 assessores. Então, tem que ficar de olho nisso. Lembrando que todo esse dinheiro que é gasto a mais, ele sai de algum lugar, que é os nossos impostos. Então, se ele está indo para uma consultoria, pesquisa, um trabalho técnico, além dos assessores que já são pagos para fazer isso, esse dinheiro está deixando de ser usado, por exemplo, em escola, em policiamento, em hospital. Já deveria estar sendo utilizado os próprios assessores para isso, que eles têm muitos, mas ainda é pago à parte, um tipo de trabalho aqui que acaba saindo bem caro. Passagem aérea. 100 mil reais em passagem aérea. Tudo bem que ele é um parlamentar do Amazonas, precisa se deslocar, mas mesmo assim é um gasto bem alto, até porque se a gente for comparar com outros parlamentares do Amazonas, vai encontrar os que gastam menos do que 100 mil reais. Aqui, mais manutenção de escritório, 15 mil reais. Tem um gasto aqui também, que é bem interessante, que é divulgação da atividade parlamentar. Aqui entra desde divulgação mesmo da atividade parlamentar, que é preciso o deputado fazer, informar a população o que ele está fazendo do mandato, fazer ali a publicidade de alguma coisa que interessa à população. Tem trabalhos que entram dentro desse gasto, tem também trabalhos que às vezes são lá questionáveis, como pagamento do gerenciamento das mídias sociais pessoais dos deputados, que tem sim conteúdos relacionados ao mandato, mas não deixam de ser mídias pessoais dos deputados. Então, às vezes, um canal do YouTube, que até pode gerar receita para o próprio parlamentar, é custeado aqui a sua manutenção, a geração de vídeos, enfim. Tem aqui essa verba, no caso aqui do parlamentar foi gasto 140 mil reais, para custear esses canais. Tem também aqui outros gastos menores, com telefonia, hospedagem,
menores assim, né? R$4.000 de hospedagem, R$6.600 de telefonia, tá caro esse chip, hein? Mais aqui de novo, R$8.000 de telefonia, enfim, passagem aérea, R$3.000, mais passagem aérea aqui embaixo, R$29.000. Então são gastos aí que muitos parlamentares conseguem evitar esses gastos, acabam não consumindo esses recursos para alimentar o seu próprio mandato, o que faz sobrar para outras áreas que são de primeira importância para a população. Temos aqui também a verba de gabinete. Ele tinha um total disponível aqui, ó, de R$2.345.000 de verba de gabinete, que é a verba ali para pagar os seus assessores, enfim. Tem todo um pessoal aí, são 24 assessores parlamentares. Então é uma galera, uma média empresa aí só empregada no gabinete desse deputado. Você vai encontrar também parlamentares que têm muito mais assessores do que isso, do que 24, mas você vai encontrar parlamentares que têm 6, 7, 8. Então dá para fazer com menos, dá para gastar menos, mas tem alguns parlamentares que aí você julga se eles se importam ou não com o seu dinheiro e se isso pesa ou não na hora de você escolher. E a gente está só fazendo, mostrando os dados, né? Dessa verba de gabinete, 2.300.000 disponíveis, ele gastou 2.148.000. Então chegou ali em 91% da verba de gabinete gasta do total que era disponível para gastar. A taxa de comparecimento nas sessões desse parlamentar, 86%. Então ele teve poucas faltas, né? De 107 sessões, ele compareceu em 92. Mesmo assim, 15 faltas, você imagina, se você no seu trabalho, em 100 dias de trabalho, você falta em 15, é complicado, né? Uma falta, às vezes, o chefe já está pegando no seu pé. Imagine 15 faltas. Anticorrupção, essa é interessante. Nesse critério aqui, ele não tem nada, não está devendo nada para a justiça em relação ao seu mandato. Outros pontos, ele perde meio ponto, na verdade é 0,05 ponto, porque ele solicitou um passaporte diplomático dos seus dependentes. Então ele perde 0,05 ponto por dependente. Passaporte diplomático é um privilégio que é questionável até para os parlamentares. Imagina para os familiares. Então a gente retira ponto dos parlamentares que fazem o pedido de um passaporte privilegiado para familiares poderem se deslocar com privilégios que o restante da população não tem. E esses privilégios não se justificam. Não tem por que um familiar de parlamentar ter um passaporte diplomático. Esses passaportes são pedidos pelo parlamentar, então para cada familiar que ele pede o passaporte, ele perde 0,05 ponto. Aqui tem a categoria antiprivilégios também, que é como o parlamentar votou nas principais questões lá do Congresso Nacional. Então vamos dar uma conferida. Tem algumas votações menores que também contam, como por exemplo, reajuste dos policiais e bombeiros do Distrito Federal. Isso aqui foi enquanto estava rodando aquela proposta de congelamento dos salários dos servidores durante a pandemia. Então no meio da pandemia, alguns parlamentares, algumas frentes ali que tem lobby no Congresso, se mobilizaram para conseguir passar a todo custo aumento de salário no meio de uma pandemia, no meio de um recesso, no meio de uma queda de arrecadação. Então isso compromete os cofres públicos e acaba que quem paga a conta com juros depois de empréstimo que vai ter que fazer para pagar estes salários, tanto dos salários normais quanto dos aumentos, quem paga a conta é o cidadão, com juros ainda. Então por isso que, pensando na responsabilidade fiscal, essa é uma proposta ruim. E aqui então o parlamentar deixa de somar 5 pontos na sua pontuação no critério antiprivilégios. Tem aqui uma outra lei, o Marco Regulatório do Gás. Diferente da anterior, essa lei aqui ela pesa 30 pontos. Porque esse marco regulatório ele já vinha sendo discutido, ele já é necessário há muito tempo para que a gente tenha uma modernização na forma como é regulado a extração, a distribuição, entre outras questões relacionadas ao gás no Brasil, para que isso tenha uma liberdade de mercado maior, consequentemente, que os preços tendam a diminuir, quanto mais concorrência, menor o preço. Para que isso aconteça, essa lei tinha que passar. Como ela é uma lei de maior relevância, ela pesa 30 pontos. Nesse caso, o capitão Alberto Neto, ele votou sim nessa lei, então ele ganhou os 30 pontos possíveis dentro desse critério. No final vai ser tudo somado, e aí se ele somou o máximo de pontos possíveis, ele ganha 10 aqui no antiprivilégios. Nesse caso, teve alguns casos que ele errou, então ele teve pontos descontados aí que no final totalizou 8,28 da sua nota. Vamos pesquisar aqui então um outro parlamentar, é o Fábio Abreu, do PL. Capitão Fábio Abreu, do Partido Liberal, lá do Piauí. O capitão Fábio Abreu ele já está com uma nota menor do que o parlamentar anterior que a gente viu. Ele é candidato a prefeito lá de Teresina, no Piauí. E aqui no ranking dos políticos, no antiprivilégios, por exemplo, ele já tem 4,21 pontos. Vamos ver como é que ele votou. Aqui, por exemplo, nesse caso, congelar os salários dos servidores durante a pandemia. Ele votou não.
Então, ó, o que o conselho do ranking entendeu? Durante a pandemia do novo coronavírus, há muita queda de arrecadação, há retração no PIB, há recessão econômica, há uma série de fatores que fazem com que o salário dos servidores, que já está sendo mantido, não é nem a questão de retirar o salário dos servidores, é questão de congelar e tentar segurar os aumentos. Para que o rombo fiscal não seja ainda maior, essa conta lá para frente não seja ainda maior, essa lei aqui foi proposta de congelar o salário dos servidores e é uma medida necessária. É sim ruim para os servidores que pensavam aí numa carreira, pensavam numa progressão aí de qualidade de vida e tudo mais, mas a gente tem que entender que está sendo ruim para todo mundo, não é só para os servidores. Então, por isso que essa lei aqui para congelar o salário dos servidores, ela é uma lei que seria pontuada positivamente aqui no ranking. Ele votou não, então a orientação do ranking era assim, ele não pontuou, não ganhou pontos. Então, os pontos que ele poderia somar, muitos desses pontos ele deixou de somar, por isso que a nota dele acabou nesse quesito anti-privilégios, sendo 5,22. Lembrando que é o máximo de 10, né? Já no anti-desperdícios, a gente tem aqui uma nota um pouco mais alta de 8,24, vamos dar uma olhada. De 2.621.000 que ele tinha direito a gastar, que ele tinha disponível a gastar, né? Direito ele tem também, mas seria interessante que eu não gastasse, né? Mas aqui, ele tinha disponível para gastar 2.621.000. Gastou 800.000. Então ele economizou 1.790.000. Foi uma economia até que grande, né? Comparado ao total disponível. 68%. Gastou 32%. Ainda é um gasto bem alto. É aquilo, se comparado aos outros parlamentares, está abaixo. Dentro desses gastos, como a gente já tinha visto, tem a cota parlamentar. 275.000 disponível para ele gastar, né, da cota parlamentar, ele gastou 86.000. Então ele gastou 32%, economizou 68%. Aqui entre os principais gastos, também tem gastos altos. 24.000 de passagem aérea. Também é um deputado do Piauí, né? Então ele precisa viajar de avião, as passagens, dependendo do dia, acabam saindo caras. Então esses gastos eles são justificados, mas ainda assim são muito altos. Poderia ter um jeito de não acontecer, né? A gente não quer que o dinheiro público, quanto mais ele for usado pro cidadão, melhor. Consultorias e pesquisas aqui também, além dos 24 assessores que ele tem, também gastou R$26.000 em consultorias e pesquisas. Então a gente vê parlamentares que já têm muitos assessores, tem uma média empresa dentro do gabinete, mas acaba contratando consultoria de fora, pagar R$20.000 que poderia ir para equipamento de polícia, equipamento dentro de hospital, dentro de sala de aula, tablet para alunos, por exemplo, que agora na pandemia acabam ficando sem ter como fazer aula remota, por exemplo. Esse dinheiro pode parecer pouco, mas ele faz falta. Então é bom que consiga economizar. Presenças nas sessões. Aqui a gente vê que ele tinha disponível 22 sessões para que ele comparecesse. Isso acontece principalmente quando o parlamentar ele entra no meio do mandato, ou quando ele sai de recesso e depois volta. As sessões disponíveis para ele são reduzidas, e aí o número de sessões, o número de presenças também que ele tem para comparecer também são reduzidas. Nesse caso, 22 disponíveis, 21 presenças ele compareceu, 95% de presença. Aqui no critério anticorrupção, ele não tem processos relacionados ao mandato, então ele não perde pontos. Se ele tivesse processos, ele poderia aqui perder 1 ou 2 pontos, dependendo do tipo de processo e dependendo do nível de julgamento que ele já está no processo, se ele já foi condenado. Então varia aí, pode variar 1 ou 2 pontos, ou até mais do que isso, que ele pode perder aqui da sua pontuação final, e a pontuação pode até muitas vezes zerar. Então é isso, pessoal. Se você quer então ficar por dentro dos parlamentares que são candidatos, quer ver na sua cidade se tem algum parlamentar candidato. São Paulo tem, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Teresina no Piauí, Fortaleza no Ceará. Então várias capitais têm parlamentares que são candidatos, e os dados deles, os dados de gasto, de presença na sessão, processo, está tudo disponível no ranking dos políticos. Acessa aí, fica por dentro, fiscaliza. São os próximos 4 anos aí da sua cidade que estão em jogo. Nessa hora é bom fazer uma boa escolha. Acesse aí embaixo o link que a gente vai deixar para você ver a tabela completa. Confere lá. Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei aí embaixo para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Segue o ranking dos políticos nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.